A paz do Senhor a você que está acessando essa mensagem. Minha oração é que Deus lhe visite com graça e amplie a sua visão sobre a vida no Espírito ou a vida no centro da vontade divina, pois essa deve ser sempre a nossa maior preocupação, uma prioridade nos nossos pensamentos, sentimentos e desejos. Agradar a Deus e honrá-lo com nossas palavras e obras é o dever de todo aquele que se sente agradecido por ter sido iluminado e chamado através da misericórdia de Deus para o caminho que conduz à vida e para essa missão de brilhar no mundo e representar a mensagem do reino nesse tempo, nesses dias difíceis que estamos vivendo. No Evangelho de João, capítulo 17, o capítulo que contém a famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, ele faz uma oração profunda. Cada sentença da sua oração exige uma certa humildade e até sensibilidade espiritual e reverência para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor verbalizou na oração de João capítulo 17. E um versículo que nos chama a atenção, o versículo 19, aonde Jesus diz na sua oração: "E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade." A favor deles eu me santifico a mim mesmo. Todos nós sabemos que a vida de Cristo, o estilo de vida de Jesus Cristo, foi um estilo de vida marcado por santidade profunda, por consagração, por dedicação diária e inquebrantável ao propósito, à vontade do Pai eterno e celestial. Jesus foi resoluto em adotar um estilo de vida consagrada até o final do seu ministério. E com esse estilo de vida marcado por consagração sincera, por uma dedicação santa aos negócios do Pai, ele estabeleceu definitivamente um princípio, o princípio da consagração, também para todos aqueles que desejarem promover o reino e viverem para a glória de Deus do lado de cada eternidade. Nós observamos a importância desse princípio desde já no Antigo Testamento. O altar dos sacrifícios no tabernáculo e no templo, os utensílios do templo, os sacrifícios, os animais, inclusive os próprios sacerdotes que ministravam os sacrifícios, Deus exigia que tudo fosse consagrado a Ele, que tudo fosse separado, que tudo fosse santificado, que tudo fosse dedicado, consagrado a Ele, porque Deus é um Deus santo. Sede santos porque eu sou santo, ele brada através de Moisés a consciência da nação de Israel no livro de Levítico e nos demais livros do Pentateuco, mas principalmente no Levítico e em Deuteronômio, isso também se repete. Observamos através desse princípio uma exortação de Deus à nossa consciência e à nossa vida. Toda vez que Deus queria fazer algo grandioso, extraordinário, no meio do seu povo, através do seu povo, a primeira exigência de Deus é que o povo se limpasse, que o povo se santificasse, que o povo se consagrasse. Nós observamos, por exemplo, Deus manda Jacó tirar os deuses do meio deles. Deus manda Israel no deserto tirar os atavios. Deus manda através de Josué tirar o anátema
E o próprio Jesus purificou o templo, como sabemos, conforme está narrado nos evangelhos. Observamos na palavra de Deus que o chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado que implica escolhermos viver uma vida consagrada durante todos os dias da nossa vida. O nosso serviço só tem valor para Deus se for dedicado, se for consagrado. A nossa adoração também tem que ser consagrada. A nossa vida, de um modo geral, tem que ser uma vida consagrada. Senão, aquilo que nós fazemos para Deus não passará de sacrifícios e rituais que Deus não aceitará, a não ser como sacrifício de tolo. E vivemos em um tempo em que sentimos a necessidade nas nossas vidas, como nunca antes, de poder espiritual, para que possamos promover o reino de Deus por palavras e obras. Mas está faltando algo à nossa geração. Está faltando exatamente esse poder. E o poder moral e o poder espiritual, ele sempre se ausenta das nossas vidas e do nosso meio como comunidade de fé, quando a impureza toma o lugar da consagração. Toda vez que maculamos a nossa consciência, que manchamos as nossas mãos, nossos pés, a nossa conduta, através de escolhas erradas ou do envolvimento em práticas pecaminosas, perdemos o poder, quando exatamente perdemos a pureza. E quando colocamos a impureza na frente da consciência que temos, que devemos ter, de que Deus exige santidade e consagração das nossas vidas, nessa hora precisamos de um autoexame rigoroso e de um quebrantamento sincero para sermos restaurados. Nada justifica diante de Deus optarmos pela impureza em vez do poder que resulta de uma vida consagrada. Por que precisamos de consagração? Por que a consagração ela é importante do ponto de vista bíblico e espiritual? Em primeiro lugar, a consagração é importante porque um estilo de vida consagrado contribui para ajustarmos nosso foco sempre. Pessoas consagradas, elas têm uma sensibilidade especial e seus pensamentos não flutuam tanto como os pensamentos de uma pessoa que se desconectou de Deus e que tirou o coração do altar. Precisamos de consagração para conseguirmos ajustar o nosso foco espiritual, estabelecer as prioridades de Deus nas nossas vidas. Sem consagração, é impossível conseguirmos fazer isso. Em segundo lugar, precisamos de consagração, porque é a condição indispensável para realizarmos a obra de Deus com eficácia, com sucesso, com êxito. A falta de êxito, a falta de eficácia naquilo que hoje nós fazemos para Deus, explica, aliás, denuncia a nossa carência de consagração. Pessoas consagradas são mais eficazes, são mais frutíferas. A esterilidade não reina no coração e na vida de uma pessoa consagrada a Deus, de uma pessoa dedicada. Os homens e mulheres mais frutíferos da história da igreja foram exatamente aqueles que mais se consagraram. Quem aumenta a sua consagração, quem intensifica a sua consagração, aumenta a sua utilidade, aumenta a sua eficácia a favor do reino de Deus. Precisamos de consagração também, porque a consagração das nossas vidas a Deus, ao serviço de Deus, enfraquece a nossa natureza carnal e fortalece o nosso espírito, fortalece o nosso coração para as resoluções piedosas, para a prática das disciplinas espirituais essenciais, para a purgação do nosso coração, para a ampliação dos nossos horizontes espirituais e para uma conexão mais profunda com o Espírito Santo, o Espírito da verdade,
que também é um espírito de santidade. Em quarto lugar, precisamos de consagração, porque a consagração é a fonte, conforme já falei, do verdadeiro poder espiritual. Quanto mais puros, quanto mais afastados da impureza, quanto mais consagrados, maior será o nosso poder espiritual, maior será o nosso discernimento espiritual, maior será a nossa atenção às coisas espirituais, às coisas de Deus, maior será a nossa sensibilidade diante da palavra, maior será a nossa sensibilidade diante do clamor do mundo. Toda vez que Deus chama um homem ou uma mulher para usar a sua vida de forma poderosa, a primeira coisa que Deus faz é purificar aquela pessoa, é limpar aquela pessoa, para que a sua utilidade seja maior e o seu poder de influência seja maior. É o que acontece, por exemplo, com Isaías. Antes de Isaías começar a profetizar, ele tem um encontro poderoso, uma experiência profunda com Deus, que leva ele a ter consciência das impurezas alojadas no seu coração, levando ao ponto dele gritar, desesperado, para que Deus perdoasse o seu pecado e removesse seus sentimentos de culpa, purificar suas impurezas interiores. Da mesma forma com o sacerdote, no tempo do profeta Zacarias, depois do cativeiro na Babilônia, o sumo sacerdote Josué foi visto com os trajes impuros, maculados. Ele era o sacerdote na época. Para ele ser reabilitado às suas funções, primeiro ele precisava ser purificado. O profeta Zacarias teve uma visão da purificação do sumo sacerdote de Israel antes dele ser reabilitado às suas funções dentro do templo reconstruído. Essa é uma mensagem para os nossos dias. Precisamos ajustar o nosso foco, precisamos de poder para fazer a obra de Deus e para vencer o pecado em nós e fora de nós, para resistirmos ao mundo e para guerrearmos contra o espírito do anticristo. Precisamos também de consagração, porque a consagração ela possibilita a aproximação, a intimidade com Deus em um nível profundo. Quando estamos com impurezas alojadas na forma de hábitos, pensamentos, sentimentos ou desejos que entristeçam ou que magoem o Espírito Santo, nós não conseguimos prosperar, avançar na nossa necessidade desesperadora de proximidade com o Espírito Santo, de proximidade com o Pai Celeste. Nós não conseguimos avançar, porque a impureza é um embaraço para a alma. A alma jamais será libertada do cativeiro da corrupção sem escolhermos uma vida consagrada, sem escolhermos a separação das impurezas e a ruptura com tudo aquilo que entristeça e apague a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por essas e outras razões, precisamos viver uma vida consagrada. Jesus disse que se santificava a si mesmo para que os seus discípulos fossem santificados na verdade. Quando nos falta o poder, é porque está nos faltando a pureza. Quando estamos interiormente fragmentados e vivemos debaixo da tirania da distração, é porque não estamos vivendo uma vida consagrada. Vida consagrada a Deus e à causa de Deus exige atitude da nossa parte, atitude corajosa e determinada. Se realmente queremos agradar a Deus e mais da sua presença nas nossas vidas, precisamos nos separar de toda forma de mal e nos apegar ao bem. Sem uma vida consagrada, seremos sempre derrotados pelas nossas fraquezas e cederemos diante das pressões que sofremos desse mundo que jaz no maligno e seremos facilmente
alvejados, atingidos pelas setas do Deus deste século, o pai da mentira. Se queremos viver uma vida abundante, uma vida espiritualmente profunda, madura e vitoriosa, precisamos fazer da consagração um estilo de vida e não apenas uma opção que temos de vez em quando surgem eventos em nossas igrejas. Às vezes é nesse período que alguns escolhem se consagrar, 1, 2 ou 3 dias. E depois que passam os eventos, voltam à mesma estaca zero, voltam ao mesmo estilo de vida medíocre e superficial. Deus nos chama para termos saúde e para sermos mais úteis à sua causa e aos seus interesses. E isso exige consagração. Daniel nunca teria sido bem-sucedido e vitorioso como foi, se não escolhesse desde cedo viver uma vida consagrada. Da mesma forma, os apóstolos, após a ressurreição de Jesus, os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, após a morte dos apóstolos, e inclusive os homens e mulheres de Deus que ainda temos como referenciais nesse tempo difícil, eles são homens e mulheres consagrados. E ser consagrado é ser separado do mal e dedicado a Deus. Esse é o significado básico de consagração. Que adotemos como Jesus adotou e seus apóstolos depois adotaram um estilo de vida totalmente consagrado. Eu termino com 2 Crônicas 16:9. Deus falou através do seu servo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Só pessoas consagradas se enquadram nessa descrição do profeta. Pessoas consagradas são pessoas cujo coração é totalmente apaixonado e inclinado e dedicado a Deus e aos seus interesses. Deus o abençoe e lhe fortaleça nessa resolução piedosa e decisiva para as nossas vidas de vivermos em consagração. Em nome de Jesus.